jeito nada viveste. Deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensares no tempo que perdeste, só por causa das redes sociais. Desliga-te da rede. Liga-te à rádio. Uma mensagem da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Olá, muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 28 de novembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão José Faustino e Silvério Cunha no programa de hoje. Como é habitual, vamos analisar notícias da última semana e começamos com a detenção de 10 GNR e um agente da PSP numa operação que deteve mais 6 pessoas, o Safra Justa, que desmantelou uma rede criminosa acusada de escravizar trabalhadores imigrantes irregulares no Alentejo. Estas detenções de elementos da GNR e da PSP aconteceu aqui no Alentejo, em Beja, concretamente. Entretanto, de todos os detidos, dos 17 suspeitos, 10 foram libertados, sendo que os restantes ficaram para já em prisão preventiva. José Faustino, boa tarde. Começo por ti uma análise a esta notícia que acabou por ser surpreendente no momento em que chegou, porque o número de 10 agentes da GNR, 10 guardas da GNR e um agente da PSP não fazem um número pequeno ou vulgar. Boa tarde. Bom, este problema que se passou é grave. E é grave porque anda tudo ligado. Se nós repararmos, agentes das polícias, não é? Polícias prendem polícias, polícias desautorizados na praça pública, mas polícias que atuam a soldo de uma rede sobre a imigração, imigrantes, a extrema-direita, está tudo ligado. E, portanto, isto leva-nos a um problema complicado que o nosso país está a viver e que urge resolver. Que é, as polícias estão, de facto, minadas por esta gente da extrema-direita, o que lhes dá um sentir de alguma impunidade e, pior, contagiam, que eu creio que seja a maioria, felizmente, de todas as forças policiais, incluindo a judiciária e tudo. Mas contagia essa gente deixando-as mal vistas perante a opinião pública. E eu recordo aqui, sem querer fazer comparação nenhuma, porque hoje fala-se muito do antigo regime, a propósito de tudo e de nada, mas a verdade é que Salazar não conseguiu resolver o que se passava na Polícia de Viação e Trânsito e o fenómeno era a corrupção. Também já foi dito que com o salazarismo havia corrupção, claro que havia e bastante. A Polícia de Viação e Trânsito, ele não conseguiu resolver o problema, extinguiu-a. Isso levou... De um dia para o outro. De um dia para o outro. E isso levou a casos que eu conheço, pessoais, dramáticos, pessoas sérias, que compunham essa polícia e que nunca se conformaram com esse tipo de disposição que ficaram perante a opinião pública. E permita-me dizer uma informação, e lembra-me, com demissão do general que comandava essa polícia. Exatamente. E, portanto, tudo isto é uma coisa que não tem fim, está tudo ligado em cadeia. Isto leva-nos a outros assuntos que iremos falar aqui. O Ministério Público está em roda livre, é um contrapoder neste momento, e os políticos não são capazes de barrar esta situação e de alterar a legislação no sentido de pôr as coisas no seu devido lugar. Determinados juízes, justiceiros, uma minoria certamente, que se têm notabilizado por determinado tipo de situações, às vezes menos claras e não daquela pureza que nós desejaríamos da justiça e a democracia. E agora, também vamos falar sobre isso, suponho eu, temos a nomeação do super juiz Carlos Alexandre. Chegaremos lá. Foi promovido a super juiz. O outro colega, o Ivo Cruz, Ivo Rosa, é o pior que pode haver, embora sejam os dois juízes desembargadores, portanto, da relação. E vai para a fiscalização das fraudes dos mas chegaremos aí. Também lá falaremos. Sim. Mas isto está tudo ligado. Não... Esta é que é a tragédia do nosso país. E podíamos ir mais para a frente. Portanto, isto está tudo de facto ligado. Agora... Aqui temos caso concreto de abuso de poder também, de várias... Temos, mas quero dizer, isto só é possível... Só é possível porque este é o caldo de cultura em que nós vivemos.
voltando outra vez ao antigo regime, isto tem-se feito É perda de noção do Tem que é feito- bem, mal, do Não, que tem-se feito muito é exemplos. correto ou incorreto? Não é isso. Não é isso. Antes, no tempo do Salazar, porque tem dado algumas más referências aos miúdos, e agora também estou empenhado em fazer essa pedagogia. O problema não é disto ou daquilo ou daquilo outro, como se diz. O problema é outro. O problema é que, por exemplo, algum cidadão, quando na via pública, ou até mesmo em casa, queria dizer que o primeiro-ministro era ladrão, ele olhava para todo o lado e o melhor era não dizer. Isto é a repressão. Portanto, a cultura que se vive é de repressão, é de medo. Portanto, ele, por simples, não diz tudo o que vai. Ele nem era capaz de chamar ladrão ao árbitro. Porque o guarda estava a ouvir e prendia-o. Não era cá conversa nem disto nem daquilo. Era preso. E se calhar levava uma sova. Não se livrava muito disso. Portanto, isto é o salazarismo. Isto são os 3 Salazares. O Salazar é isto. Não é as pessoas comemorarem os aniversários em casa, falarem. Não, isso não havia nada, não, isso não era proibido, claro que sim. Mas passado tanto tempo Agora, permanece essa cultura? Não, a cultura neste momento é a inversa. Eu tenho o segundo maior partido da República Portuguesa que me dá cobertura. Porque nós não ouvimos o Partido Chega, por exemplo, que é este que me estou a referir, e agora começa a ser a sério, agora também me vou meter nisto, a sério aqui nos meus comentários e tudo mais, e nas minhas análises por isto. E enquanto Chega cumprir as regras democráticas, vamos cumprir as regras democráticas. Quando não cumprirem, eu sou o primeiro a dizer que tem que se tomar outro tipo de atitudes, que eu não sei se conseguirá tomar. Não esteja o Ministério Público e a Justiça minada pela mesma ideologia, porque este aqui é o problema. Do mesmo modo que o Partido Comunista, em determinada altura, minou uma certa coisa na área da justiça, agora a coisa está complicada. E, partindo daquele princípio filosófico que o professor Silvério Cunha poderá explicar melhor do que eu, que alguém chegou a essa conclusão, que o inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Portanto, não estou a dizer que estão todos filiados naquilo ou que estão todos filiados ali. E não estou a dizer que ainda disse que nenhum deles é antidemocrático. O problema é que o caldo de cultura é contra os imigrantes, genérico, não se entra em pormenores, contra os imigrantes, e isso dá legitimidade às pessoas para atuarem. Esse é o problema e é o pior disto tudo. Agora vamos ver o que é que acontece. Penso que vão haver alguns guardas destes que ficarão em previsão preventiva, suponho eu, não sei. Mas só para terminar, a coisa atinge um ponto de tal gravidade, na minha opinião, e salvo melhor opinião, que é esta. Bom, sempre se viu um ou outro mais corrupto, um ou outro mais estrafulha, nas horas vagas fazer uns contrabandos, umas coisas, valentes até de ser polícia ou qualquer coisa. Sempre existiu. Pessoas más há em todo o lado. E eu volto a dizer, eu acredito que a maioria são boas pessoas e pessoas honestas. Mas desta vez há um pormenor importantíssimo. Atuaram fardados e usando automóveis da instituição, com as cores da GNR. Isto é de uma gravidade extrema. Oficialmente, para aqueles pobres desgraçados, uma soberba. Sentido proibido. Não. É a guarda da República que os está a oprimir. Isto é gravíssimo. Isto é como nós irmos a um país estrangeiro e ser um guarda fardado, com todas as coisas, atirar-nos nos nossos direitos de cidadania. É gravíssimo. Silvério Cunha, este é um caso Pois, boa tarde. que está a ser encarado com este nível de gravidade que o José Faustino aqui referiu, eu acho ou não? que a situação é grave pelo seguinte. Vamos por partes. Mas eu começo até por dar uma notícia que é uma notícia que eu acho curiosa para quem no nosso país ouve o discurso da imigração. Toda a gente sabe que a imigração deve ser legal, toda a gente sabe que deve ser regulada, toda a gente sabe tudo isso. Portanto, isto significa basicamente o seguinte. Os migrantes que vêm irregulares e têm direitos atinentes a isso. Quem está ilegalmente no país tem que sair. Ponto. A notícia que eu tenho, isto é assim. Portanto, acontece que isto levantou outro tipo de problemas que já abordarei daqui a 2 segundos. Mas quero nestes agora 3 segundos seguintes dizer o seguinte. Notícia das últimas 24, 48 horas. A Primeira-Ministra Giorgia Meloni, de Itália, assinou ontem uma norma que prevê 500 mil visas para migrantes para a Itália por causa da necessidade que há de mão de obra. Isto é uma notícia que veio nos jornais estrangeiros. Cá em Portugal ninguém fala nisso, mas a verdade é que falou 500 mil, Meloni quer 500 mil migrantes já, porque precisa deles.
Portanto, a teoria de que nenhum país hoje europeu precisa dos migrantes é um erro. Não precisamos é de migração ilegal e não precisamos de migração que venha cometer crimes no nosso território. Pronto, esta é a primeira questão a pôr. Portanto, isto é um problema que se coloca. Agora, eu olho aqui para o caso daqui no Alentejo, evidentemente que em todo lado há sempre corrupção, há sempre abuso de poder, etc. E, portanto, eu encaro esta questão desta forma. Eu acho que, evidentemente, há aqui, no entanto, um defeito apenas que é este. É que eu não percebi ainda quem é que contratou estes migrantes que viviam miseravelmente, onde é que eles estavam, quem é que está metido também no meio disto, quem é que manda. Professor, desculpe lá interrompê-lo. Isto é ao ponto mais grave. Imagine que no meio dos imigrantes que há também portugueses. Ah, sim, claro. O capataz, o manda-chuva daquilo, é um guarda fardado. Claro, com o carro da instituição. Claro. Mas a questão que eu coloco é outra, é que não só provavelmente estes 17 suspeitos detidos no desse âmbito, têm que ter uma tradução, digamos, a montante e a jusante. Porque, afinal de contas, esses migrantes estavam cá e que estão cá e que estavam a ser objeto destas ações, afinal de contas, vivem em qualquer lado em que fossem amontoados uns dos outros, e, portanto, acontece o seguinte: quem é que os contratou? E até veio o jornal a dizer que os guardas recebiam 200 euros por semana e 400 euros se fosse aos fins de semana para fazerem estas práticas, além do mais. É uma espécie de subsídio. Portanto, e quem é que paga isto? Quem é que paga? Isto, aliás, vem nos jornais. Portanto, A rede. uma rede. Portanto, ora bem, a migração ilegal, de facto, traz este problema, que é o tráfico de pessoas. E, evidentemente, as instituições, todas elas têm esse problema. É que o tráfico de pessoas atrai sempre pessoas de toda a espécie. Portanto, eu encaro isto, eu confio nas forças de segurança, sempre disse isso, e por acaso é verdade, e digo mesmo isto genuinamente. Eu, por exemplo, quando vejo um polícia, enfim, aqui na cidade, é PSP, eu sinto-me seguro, sinto à partida simpatia pelo polícia. Nós, quando isso deixar de ser assim. Já me aconteceu, por exemplo, um dia, vir tarde do trabalho, bastante tarde, estar a chover e tudo isso. Eu vou ter que contar um exemplo concreto que se passou comigo. Um dia, estava a chover bastante, e eu vinha a pé e passei pela Praça de Giraldo, que estava deserta, praticamente deserta, e chovia muito, e eu, de repente, atrevi-me, e ventava, e eu atrevi-me a atravessar a Praça de Giraldo para entrar pela Rua do Raimundo, e acontece que o meu guarda-chuva com o vento ficou todo estilhaçado, e eu estava a meio. E sabe que aconteceu uma coisa curiosa? Aconteceu que houve um polícia que se dirigiu a mim a correr e disse que o melhor era abrigar-me nas arcadas, porque era mais prudente agora, porque estava muito vento e muita chuva e eu não ia poder. E ele, infelizmente, como homem das suas segurança, não tinha ali um guarda-chuva para mim. Isto aconteceu com o polícia, isto é uma coisa muito interessante. E o polícia era uma pessoa Claro. eu era um cidadão normal e o polícia também, quer dizer, ele não era meu amigo sequer. Bom, Claro. portanto, a questão que se colocou, até é interessante isso. Mas também devo dizer que já aconteceu uma vez eu encontrar uma pessoa no chão, um senhor idoso que devia estar com problemas não direi de demência, mas problemas de memória, que não sabia bem o que estava a fazer e onde estava. Eu aconselhei que caía também e eu aconselhei-o a ficar sentado e chamei a polícia. E veio a polícia, corretamente, os polícias trataram da questão, tal. Eu já disse que já presenciei 2 ou 3 casos até graves, um deles até trágico, que metiam a morte de uma pessoa minha vizinha, e que os polícias que vieram, 2 jovens polícias, foram impecáveis no cumprimento da lei, as coisas mais rigorosas. Impecáveis a todos os níveis, humanamente e legalmente, que são coisas diferentes. E por isso, eu acredito nas forças de segurança. Por isso, este caso é um caso grave, porque lança uma mancha nas forças de segurança gigantesca. Quero terminar dizendo o seguinte: na minha universidade está em exposição, quando se entra por um corredor, um grande corredor, num corredor grande está uma exposição de vários nós de muita espécie, grossos, de muitas cores, torcidos, todos torcidos de uma forma, e em baixo está um dístico a dizer qualquer coisa que é uma desculpa qualquer para que o nós seja torcido. E a exposição, que é uma mini exposição, chama-se Vidas Torcidas, e é combate à violência sobre as mulheres. Quem é que organizou a exposição? A PSP. E é a nossa polícia que tem, num corredor da universidade, precisamente para os jovens universitários, uma mini exposição com o emblema, aliás, com o símbolo da PSP, etc., e explica em cada nó, são 24 coisas seguidas, o que é que, no fundo, representa a violência sobre as mulheres. E dado que, enfim, como sabem, já morreram 24 mulheres assassinadas este ano em Portugal. E acontece que isto, sim senhor, esta é a polícia que eu vejo, é a polícia pública que eu vejo e que eu acho que devemos confiar. Deste caso que envolveu a PSP, precisamente no mesmo dia, houve um outro caso com 11 bombeiros
que foram detidos por violarem um colega de 19 anos numa praxe filmada no Fundão. A vítima terá denunciado os abusos e a Polícia Judiciária está na posse de um dos vídeos das agressões sexuais que ocorreram em 2 dias distintos. Entretanto, o comandante desta corporação, cargo que ocupava há 10 anos, apresentou a sua demissão nesta sexta-feira. Aqui também, José Faustino, é um caso que acaba por chamar ainda mais a atenção, não só pela corporação que é, por serem os bombeiros, mas pelo número de pessoas envolvidas. Pois, eu tenho aqui, subscrevo aquilo que o professor Silvério Cunha disse, e eu estou completamente desse lado e disse aqui e volto a sublinhar. E sempre me manifestei contra injustiças contra a polícia, e fiz isso publicamente e há muitos anos que faço isso. Por enquanto, temos que acreditar nas nossas forças policiais e no regime que temos. Isto era a desgraça total. Quer dizer, se a gente pensasse que o comando estava metido aqui nesta coisa que falámos anteriormente ou qualquer coisa, isso era o fim. Quer dizer, isso aí já estávamos, já nem sei onde é que estávamos. Portanto, aí, não. Agora, as coisas são como são e não como se querem fazer crer. Portanto, o facto de haver fortes infiltrações de gente de extrema-direita, muito violentos, etc., nas forças policiais é uma coisa que se calhar ultrapassa a percentagem razoável, que eu nem sei quantificar. Outra coisa diferente é serem todos. Mas isso é um problema que existe. Como existe o problema da imigração, também existe isto, existe tudo isto. Agora, aqui no caso dos bombeiros, nós estamos habituados a ver como os soldados da paz. Eu tenho um grande respeito pelos bombeiros, mas, na minha opinião, os bombeiros deviam ser municipalizados, deviam ser profissionais, e quem queria ser bombeiro voluntário para um reforço aos municipais, pois muito bem, podia-se constituir como tal e podia ir ajudar quando fosse necessário. São quase todos profissionais. Portanto, mas agora eu não vou. Mas eu não vou discutir isso. Agora, o que parece aqui é que no Fundão não é um grupo, também eram bombeiros, mas parece que ser um grupo de homossexuais. Parece-me a mim, salvo melhor opinião, porque, vamos lá ver, a iniciação de um jovem bombeiro, dar-lhe um banho com uma agulheta, acender um isqueiro, ele acendeu um isqueiro, eles com a agulheta a apagarem, coisas relacionadas com o fogo, apagarem, espalharem-se pelo quartel. Isto eu estou agora aqui a pensar alto, a fazer foguinhos e ele ir a ter que correr, apagar e para não sei o quê, e qualquer coisa. Uma brincadeira, uma praxe de iniciação. Eu até aí vou, eu não sou contra as praxes na sua totalidade. Gostava era de praxes interessantes, até no caso dos estudantes e tudo isso, instrutivas, que puxassem por eles, etc. Agora, quando a iniciação é violar um dos membros, não se trata de bombeiros, trata-se de um grupo de homossexuais, salvo melhor opinião, e se eu estiver enganado que me desmintam, porque, vamos ver, do mesmo modo que também ficava mal, desculpa, é uma rudeza da linguagem, mas para nos entendermos, isto é a altura de nos começarmos a entender, quer dizer, isto não pode haver aqui, por exemplo, dirá às meninas, machistas, tarados, etc. Certo, também. Mas, lá está, podíamos fazer a conotação com a Corporação dos Bombeiros. Agora, entre eles, isto é muito importante dizer-se, já no próprio Exército hoje não há o homem nem há a mulher. Hoje há soldados, homens, mulheres, quando se diz soldados são homens, soldados e soldadas, essa parvoíce que aí anda, são soldados, bombeiros e bombeiras. É em pé de igualdade. Em pé de igualdade, completamente em pé de igualdade. Agora, a notícia que me chega, e posso estar enganado, é que bombeiros do sexo masculino cumpriram uma praxe, violando um jovem elemento. Portanto, eu não olho para um grupo de bombeiros, e com todo o respeito que tenho, e tenho mesmo sobre as pessoas do Fundão, que conheço muito bem e que visitei várias vezes, mas não estamos perante uma corporação de bombeiros, mas perante um grupo de homossexuais. Salvo melhor opinião. Silvério Cunha. Bem, não sei o que é que o professor lhe parece. Neste caso seria isso, e violadores, portanto. E violadores. Bom, a questão que se põe é uma questão curiosa, que é esta. Em primeiro lugar, é ser um Fundão, ou seja, uma cidade pequena. 11 bombeiros fazendo isto no Fundão levantam um problema enorme na cidade, que é um meio pequeno.
Portanto, isto não é é um caso que mostra que, do meu ponto de vista, não sei o que é que se passa, naturalmente, mas, evidentemente, mostra que dá a impressão que havia uma combinação, ou isto foi o resultado de um bullying sobre uma pessoa especificamente, também ilegal na mesma. E parece que não era novidade, já havia exatamente, e nesse caso, então, há qualquer coisa que não está a funcionar bem. Claro. Porque praxes destas não são praxes, são crimes. É um crime de violação. Pronto, Mas, professor, não tem nada a ver com praxe de bombeiros. Não tem nada a ver com praxes de bombeiros. Aliás, se tivesse, seria caso para dissolver os bombeiros, então. Se fosse caso disso. Se fosse caso disso, mas não é. Os bombeiros, de facto, são chalados a paz, toda a gente confia nos bombeiros, toda a gente acha que os bombeiros devem ter meios, que sempre que há os fogos, toda a gente tem uma angústia enorme, vê-se os bombeiros, aliás, têm morrido bombeiros no cumprimento do seu dever, como aliás os polícias. Agora, a questão que se coloca aqui é outra, é um bocado diferente da outra, porque aqui o problema é muito localizado, é o conjunto de pessoas, em termos, digamos, proporcionais, ser bastante elevado e aparentar ser uma prática, digamos assim, habitual. Portanto, é uma prática, parece que é um costume que até quando ninguém se queixou foi. Portanto, o problema é este, é que, de facto, isto trata-se de um caso estranhíssimo, porque realmente é qualquer coisa de esquisito e que realmente não fica bem por uma razão. Não tem a ver com as opções diretas sexuais da orientação sexual das pessoas, certo, mas tem a ver com uma coisa, é que isto é um crime de violação e se tivesse sido olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, se tivesse sido uma pessoa no fundão, que tivesse sido violada por não sei quem, toda a gente estava a dizer hoje que havia um grupo que estava a fazer isto. Isto, no fundo, assemelha-se àqueles grupos que têm havido aí, que têm feito violações em grupo, etc., que há casos desses, não é? Aqui com a capa dos bombeiros, que é uma coisa que toda a gente gosta. E aqui é que é um problema, é que, de facto, eles vestem uma farda que, de facto, tem um significado simbólico muito grande na sociedade. Como as forças de segurança têm, como terão também os médicos, os enfermeiros, a saúde, não é? Os militares, quer dizer, são pessoas que desempenham funções sociais que, na verdade, lhes atribuem à partida, exatamente, à partida lhes atribuem certas qualidades que são pressupostas. E acontece que isto é um daqueles casos, no caso do Fundão, é um caso impressionante, que a mim impressiona muito, porque foi no Fundão e não foi em Nova Iorque, e, portanto, acontece que estamos perante uma cidade média, portanto, que não é grande, uma cidade onde dá a impressão, portanto, que supondo que são todos de lá, e, na verdade, isto, sendo filmado e tudo, é uma coisa um bocado sem pés nem cabeça e, portanto, eu francamente acho que isto implica, no fundo, uma refundação, implica cursos também para os bombeiros desse nível, quer dizer, dá a impressão que tem que haver cursos de formas de conduta entre colegas, no fundo eles são colegas, não é? E, portanto, isso é um bocado chocante e, sinceramente, acho que não é admissível, em qualquer caso é inadmissível. Hoje é dia 28 de novembro, ou seja, esta semana assinalou-se o 25 de novembro de 75, 50 anos, numa data que travou a deriva radical do PREC e abriu o caminho à estabilização democrática, mas continua a gerar controvérsia, com interpretações opostas sobre a própria data, disputas políticas e críticas às comemorações oficiais promovidas pelo governo. Estas foram umas comemorações pacíficas, naturalmente, mas foram pacificadoras sobre a data, José Faustino? Não, vamos lá ver. Isto aqui houve vários. Ou esclarecedoras. Pacificador é um termo não é propriamente adequado. Não é esse o sentido. O pessoal, é mais do esclarecimento ou do entendimento histórico sobre a data. Nada, ninguém percebeu nada. As pessoas que não viveram o 25 de novembro e o 25 de abril não perceberam nada. Ficaram na mesma das opções do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, conforme os gostos que há e aquilo que disseram. Portanto, se o do Bloco de Esquerda dizia A, concorda-se com o A. O do PSD dizia B, concorda-se com o B. O outro, e por isso sucessivamente. Portanto, não perceberam nada. Eu vivi isso e posso... Eu também. Eu estou perfeitamente à vontade, se calhar até nem estava do lado certo. Não estava do lado certo da história, mas o que é certo é que, e é muito resumidamente, a Revolução do 25 de Abril não foi uma coisa que se passou de 25 para 26 ou durante o 25, não. Aquilo foi todo um processo que foi decorrendo. Houve o 28 de setembro, o 11 de março, houve várias coisas, o 25 de novembro, houve várias coisas, mas especialmente estas que eu aqui disse. E todas elas, na minha opinião, quando foi os 50 anos, o ano passado, do 25 de Abril, todas estas datas, eu não sei se a pessoa concorda com isto, mas todas elas deviam ser assinaladas e culminavam agora justamente no 25 de novembro. Todas elas fazem parte de um processo que se foi desenvolvendo. E o que é que se passou?
Vamos lá ver. O 25 de Abril, eu vou tentar ser muito breve e peço ao professor Silvério Cunha, se há alguma incorreção que eu cometa, que me corrija ou que me complemente. Aquilo que entender. Mas o 25 de Abril é feito por militares descontentes, etc, etc. E que rapidamente, porque as pessoas andavam já fartas um bocado disto, mas não se manifestavam muito, atenção. Isso aí, um dia também temos que falar bem sobre isso. Se calhar perdemos a oportunidade, eu também tinha de ter falado, mas pronto. E isso foi aproveitado no bom sentido, as pessoas vieram para a rua, tudo aquilo tornou-se um processo irreversível. Mas depois o Marcelo armou de birra, e isto foi tão engraçado, não é o Marcelo Caetano, porque foi-se alojar no convento no Castelo do Carmo da GNR, e no Quartel do Carmo, e disse que entregaria o poder, pois muito bem, já percebi que não sei quem, mas com dignidade e respeito, só entregava o poder a um oficial superior, não é? Um oficial general, uma coisa alta. E o Spínola, que tinha escrito aquele livro e que também deu um bocado de asa a isto tudo, mas que não estava a 100% no movimento dos capitães e aquilo na partida dele, tiveram que ir chamar ele e mais uns para compor a Junta de Salvação Nacional e para convencer o Marcelo pacificamente a entregar-lhes o poder. Portanto, não tinha na cabeça, era uma chatice. Depois havia mortes, depois havia... Mesmo assim, houve 2 ou 3 lá na sede da PIDE. Bom, e aquilo foi andando, mas tudo num processo revolucionário e tudo a cavalgar a onda. O Spínola depois quis dar um golpe no 11 de setembro. Sim, 28 de setembro. Depois foi o 11 de março. Houve para ali também outra coisa, não vamos agora perder tempo com isso. Mas houve ali um agitar, não é agitar, é um crescendo de movimentos, os de direita para um lado, os de esquerda para o outro, mas a esquerda, aquela que nós entramos, o Partido Comunista e mais outros, não é só o Partido Comunista, tinham muita influência, começaram a ter muita influência junto dos militares. Os mais politizados eram mais moderados, os mais radicais eram mais radicais. E as coisas foram-se radicalizando. E o grande problema é que ninguém dessa gente da esquerda queria, onde eu me incluía, estou perfeitamente à vontade para dizer isto, não queriam eleições democráticas porque eram as eleições da burguesia e tal. Parece que estavam a adivinhar. Porque as primeiras eleições que houve para a Assembleia Constituinte, o Partido Comunista teve 15% ou 12,5%, uma coisa mínima. Ganhou o PS estrondosamente, seguido do PSD. Seguido do PPD e PSD. E isto foi uma bronca tremenda. Depois seguiram-se uma série de cavalhadas que é preciso perceber. Com o primeiro-ministro, que se chamava Vasco Gonçalves, que era militar, e que dizia muita gente que era o Vasco louco. E tinha aspecto disso. Enfim, coitado do homem, já cá não está. Mas atuava segundo a sua crença, que era comunista. Não há dúvida absolutamente nenhuma disso. E queria caminhar para a questão da Revolução. Isto chegou ao ponto de... sequestrarem toda a gente, os deputados, toda a gente, ficou dentro da Assembleia durante 2 dias. Durante 2 dias só levavam frangos aos do Partido Comunista e a um deputado que havia da UDP. Os outros tinham que se amanhar com o que havia lá nos restaurantes da Assembleia e tudo isso. Daí que depois o almirante Pinheiro de Azevedo disse que não gostava, é uma coisa que chateava. Ser sequestrado. Ser sequestrado chateava. Foi o primeiro-ministro que veio a seguir, já não podia ser, já começou, era o movimento que estava a desenvolver, que depois Vasco Gonçalves, não é? E a golpada final das esquerdas, todo esse processo chamou o PREC, Processo Revolucionário em Curso. Não era processo democrático em curso, era revolucionário em curso. Era quanto mais para a esquerda, melhor. Isto são factos, não é conversa. E o que se pretendia era que os militares tomassem conta disso com a vanguarda do povo, princípios comunistas, portanto, e tomassem conta disto. Não era cá a democracia burguesa, não era disso. Ou seja, a ditadura do proletariado. E o 25 de novembro, o que é que aconteceu? Tendo por base o documento de Melo Antunes, do Grupo dos 9, de uma grande agitação civil que teve o seu máximo na Fonte Luminosa, convocada pelo Partido Socialista e pelo seu líder Mário Soares, vão despoltar na sociedade um movimento tal e também nos militares que começa a... No 25 de novembro, o que é que se passa? As forças revolucionárias tentam dar um golpe, de uma vez por todas, tomar conta do assunto. Mas o Presidente da República, Costa Gomes, o próprio presidente, o chefe do Copcon, o Otelo e outros mais, verificaram que não havia condições e recuaram. E quem triunfou foi, de facto,
os comandos da Amadora, esfiados por Jaime Neve, e, sobretudo, o Estado-Maior, como o hotel teve no 25 de Abril, teve os generalianos no 25 de Novembro. E o que é que aconteceu? Aconteceu que travaram a intentona, tudo parou, tudo se pacificou, houve injustiças, houve sempre injustiças neste processo, de um lado e do outro, muito bem, isso ninguém discute. Mas, vamos dizer, pôs-se a coisa nos eixos. Portanto, não houve nenhuma deriva para uma extrema-esquerda, para outra ditadura, e voltou à democracia. Fez-se a Constituição, fizeram-se eleições e chegou-se onde chegámos hoje. Não é uma maravilha, mas é aquilo que é. Isto foi o que aconteceu. Portanto, não tem mal nenhum em comemorar o 25 de Novembro, como não tem mal nenhum em comemorar as outras datas. Agora, não tem mal nem para uns nem para outros. E a questão das flores e dos cravos e daquela coisa das toda... rosas. Para concluir, das rosas e dos cravos, para passar ao Silvério Cunha. Político-florais, sem ofensa para ninguém. Jogos de mariquices, se me permitem o termo para falarmos bem depressa e em português. Porque o acordo... Eu até devo dizer que não gosto particularmente de cravos. Não sou muito para flores, mas quando vou visitar os meus mortos ao cemitério, levo sempre são rosas, de facto, brancas ou vermelhas, aquelas roxas. Gosto muito daquelas roxas, das rosas. Não são escravos, não, mas é uma simbologia, foi uma coisa casual. Até conheço a chefe do viveiro, sou amigo da chefe do viveiro, que criava os escravos que deram ao 25 de Abril, deixa agora saber isso. Portanto, não tenho nada contra os escravos, nem contra as pessoas, nem contra coisa nenhuma. O que tenho a dizer é que tudo isto se podia ter evitado. Bom, escolheram flores, rosas brancas, muito bem. Os outros da esquerda andaram mal ao pôr lá os escravos em cima da mesa. Claro, o Ventura, que sabe mais de política, a dormir que eles todos acordados, é um grande político que nós temos. Infelizmente, dá para ali. Ora, aquilo foi um mel para ele, extraordinário. Ele que ainda não tinha descoberto, se calhar, nada. Para esse dia, puseram cravos em cima das rosas. Ora, chegou lá, esperto, não agarrou nelas e não as atirou fora, não. Hoje é dia das rosas, não é dia dos cravos. Pôs ao lado. Pronto, era uma polémica. E ele a capitalizar e a conseguir votos e cada vez mais força. Isso é que é pena. Quer dizer, simples comemorações. Depois, já só para acabar, criaram uma comissão festiva que não servia à outra por culpa de uns e de outros. Depois o Partido Socialista fez uma comemoração à parte, o Partido Comunista não apareceu. Eu até aceito que o Partido Comunista esteja de berço, porque o Partido Comunista e toda a esquerda perderam. Se quiserem, perdemos. Eu também lá estava nessa altura. Estava errado, eu conheço isso. Mas perdemos, ainda bem que se perdeu. Mas penso eu que já que isto se faz muita política, hoje parece futebol. Quando o Benfica joga com o Sporting ou com o Porto, o que perde está lá também a receber as medalhas do segundo, não se vai embora para dentro do balneário. E, portanto, deviam também ir à Assembleia da República, tudo se passava normalmente, não andavam a discutir se tinha pendões, se não tinha pendões, e nada disso. Portanto, na minha opinião, e salvo melhor opinião, de facto, andaram mal uns e andaram mal outros. Silvério Cunha, agora, contra a comemoração, analisar a comemoração desta data e da forma como foi. Eu vou dizer isto assim, telegraficamente em pontos. Primeiro, o 25 de Abril foi um evento revolucionário, de facto, porque substituiu um regime por outro regime. Ao contrário, por exemplo, que aconteceu em Espanha, onde a transição democrática manteve as estruturas do franquismo, embora sem a repressão do franquismo. Portanto, a diferença é essa. Bom, segundo ponto, foi um evento revolucionário. Como todos os eventos revolucionários, há uma dinâmica revolucionária que agrada a uns e não agrada a outros. E mais, em todas as revoluções, até é frequente dizer-se que a revolução come os seus filhos. Todas as revoluções tiveram revolucionários que, num dado momento, foram abatidos pelos outros revolucionários. Isto foi assim na Revolução Francesa, foi assim em todas as revoluções. Esquerda ou direita. Esquerda ou direita. E inclusive na Revolução Soviética e até na Revolução, e até com os nazis. Até com os nazis, que foram também eliminados uns. Camisas negras. É sempre assim. Terceiro ponto. Tudo isto teve a ver com duas coisas fundamentais que se esqueceram. É que, claro, os partidos à esquerda, houve sempre uma luta muito grande entre o Partido Socialista e o Partido Comunista por uma questão de saber quem é o partido hegemónico à esquerda. E o Partido Comunista, a meu ver, nunca se conformou com o facto de, nas eleições legislativas e nas autárquicas também, no conjunto, nunca ter sido o partido dominante.
e, portanto, o Partido Socialista é que foi o partido dominante. E acontece que isso, que, por exemplo, em Itália deu um Partido Comunista dominante, hegemónico, e um Partido Socialista de algum modo insignificante, com 8% dos votos, permanentemente, mas só com 8%, no nosso país foi ao contrário. E, portanto, acontece que a esquerda, quando quer imaginar um mundo melhor, etc., tem que reconhecer uma coisa, que nesse processo há sempre uma força hegemónica que conduz o processo. Entre nós, eu penso que vem desde 75 esta terrível, esta má vontade, digamos assim, que há, esta negatividade que há entre comunistas e socialistas, vem daí, porque de facto os comunistas nunca aceitaram a hegemonia do Partido Socialista. Com base em quê? Numa certa metafísica do poder, isto é, nós temos razão, porque do ponto de vista teórico, a nossa teoria dá-nos razão, digamos assim. Isto é uma teoria muito leninista, ao contrário, por exemplo, das teses italianas do Gramsci, que falava da hegemonia cultural dentro do pluralismo da sociedade. Pronto, são coisas diferentes, teóricas, que agora aqui não vamos abordar. Mas há uma segunda questão, a questão geopolítica. A questão geopolítica é muito importante, porque nessa altura estávamos num momento grave em que a União Soviética estava a perder terreno já no plano internacional. Ao contrário que se julga, a geopolítica manda na política interna. Nós temos sempre a mania de fazer uma coisa que em relações internacionais se chama a domestic analogy, portanto, a analogia doméstica. Achamos que aquilo que se passa internamente projeta-se internacionalmente, é ao contrário. Aquilo que se passa internacionalmente é que determina o interno. E nessa altura a União Soviética estava a perder poder, de facto. Estava a perder porquê? Porque a União Soviética tornou-se tão realista e tão adepta à realpolitik como os americanos. Portanto, os americanos mandavam e desmandavam em regimes da América do Sul e a União Soviética mandava e desmandava nos regimes do leste. Portanto, acontece que tinham comportamentos semelhantes. Isso é uma coisa que historicamente é assim desde a Guerra do Peloponeso, em que a Atenas Democrática matava gente que se fartava e não queria saber nada da democracia para nada. Todas as revoluções, todas, têm o chamado Thermidor, como se chama na Revolução Francesa. Há um momento em que o projeto revolucionário não sabe o que fazer. E nessa altura surge um Thermidor, isto é o fim em que se arranja uma alternativa que vai mudar a natureza da revolução. Foi assim na Revolução Francesa com Napoleão, por exemplo. Napoleão foi chamado pelos revolucionários quando a Revolução já não tinha nada para contar. Então chamaram o Napoleão para pôr ordem na coisa. Para pôr ordem na coisa. Isso aconteceu, de certa forma, na União Soviética com o Stalin. O Stalin é o Thermidor da Revolução Soviética no sentido puro com que ela foi criada. Ele aparece e vem mudar a natureza um bocado do sistema, até certo ponto, para, digamos assim, dar sentido à coisa. Um sentido qualquer. Atenção, não estou aqui a qualificar o sentido. Pode ser péssimo, pode ser maravilhoso, não interessa. Para uns, péssimo para outros, mas historicamente é assim. Por fim, eu diria assim, o que aconteceu? É que agora, estas comemorações, que à direita querem fazer uma leitura revisionista. Isto é muito curioso, porque o MRPP acusava o PCP de ser revisionista. Acontece que hoje podemos dizer que a direita é revisionista, como o PCP era revisionista a respeito da Revolução. O MRPP já dizia que o PCP queria rever os conceitos da verdadeira Revolução. Pois é, a direita agora quer... O marxismo, não é? Exatamente. E agora a direita quer rever os princípios que nortearam o documento dos 9. Ora, os 9, César A. Correia, Sousa e Castro, Melo Antunes, Ianes e Vasco Lourenço e outros, tinham na cabeça um documento. Eu li o documento. Eu nessa altura, em agosto de 75, quando saiu o documento, eu fazia-se fila para comprar jornais. E havia um jornal que eu comprava sempre, que é o Jornal Novo, lembra-se? O José Faustino. Lembro. E o Jornal Novo, liderado pelo Joaquim Letria, e o Jornal Novo é que publicou, pelo Artur Portela Filho, penso eu, que era o jornalista, é que publicava artigos sobre o assunto e que tomou partido do grupo dos 9 e publicou o documento do Jornal, publicou o documento dos 9, que era um documento, aliás, de esquerda democrática, porque para a época muito aceitável até para a conjuntura que era, com o apoio, aliás, do PPD-PSD. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que isso aconteceu. E os 9 ainda estão vivos, muitos deles. Vítor Alves já não está, por exemplo, etc. Mas muitos estão. E acontece que eles sabem o que aconteceu. Aliás, há dias, o coronel Sousa Castro fez uma exposição sobre isso, até na televisão, e disse, e é isto que aconteceu. O que aconteceu foi que houve um ajuste de contas entre fações militares e houve depois aquilo que se pode chamar um reajustamento do processo que geopoliticamente conduziria inevitavelmente a uma democracia de recorte ocidental. E isto que poderia ter sido, digamos assim, até do lado da esquerda, melhorado com um certo gênio político que havia em alguns líderes, como aconteceu com Mário Soares, como aconteceu com Melo Antunes, na verdade descambou por uma razão muito simples, porque depois é claro que a partir do momento em que há polarização, responde-se de um lado e do outro. E hoje em dia os partidos à direita querem fazer uma espécie de revisão que torna o 25 de novembro como o anti-25 de abril. Mentira. O 25 de novembro faz parte do processo, como disse o José Faustino e bem, de todo o processo. Acontece é que é o Thermidor da fase revolucionária.
quando se entra na institucionalização. E deve dizer-se uma coisa. É o fim da Revolução. Exatamente. E essa institucionalização deu a Constituição do dia 1 de abril de 1976, do dia 2 de abril, perdão, penso que é 2 de abril, eu já não sei bem agora não sei lembrar. É 1 ou 2 de abril de 76, que é a atual Constituição, que é uma Constituição considerada em todo o mundo, uma Constituição programática, compromissória, que admite os vários tipos de propriedade e que tem alguma parte que é tipicamente da época, digamos, revolucionária, mas que, na verdade, não exclui, esta é uma questão muito interessante em termos de direito constitucional comparado, é uma Constituição que não exclui, apontando para certo tipo de questões ideológicas, no entanto, não exclui nada do que as contraria. E isso é uma questão muito interessante que nós devemos pensar, por uma razão, e para terminar, é que eu sinto-me satisfeito num regime democrático que permite os 3 fios de propriedade, a pública, a privada e a cooperativa, que permite a liberdade de expressão e todas as liberdades, que dá direitos... E admitiu todos os partidos. E admitiu todos os partidos, incluindo o Partido Chega, e acontece que... Não, naquela altura incluiu o Partido naquela altura, Comunista. sim, o Partido Comunista, e eu queria dizer só o seguinte, é que eu sinto-me bem, por uma razão, porque eu faço um desafio a toda a gente que não quer um regime democrático. Se não quer um regime democrático, e fala nas redes, então num regime que fosse totalitário, se falasse nas redes, era posto logo atrás das grades. Não falava. Nem havia redes. Nem havia redes e era posto atrás das grades. E acontece o seguinte, essas pessoas pensam de uma forma hoje extremamente deformada. Ou a rede era do dono, não é? Sim, porque a rede era dono. Como sabemos e acontece que hoje essas pessoas pensam de uma forma deformada. Deixa-me só dizer isto. Pensam de uma forma deformada porquê? Porque pensam que haver um regime era o deles. Mas isto é dos dois lados da barricada e acontece que o problema é que não se pode pensar num regime que é só de um dos lados da barricada. O regime é de todos. Partimos para outro tema que marca a atualidade, este mesmo da atualidade, porque, e vamos falar deste tema e depois falaremos da Ucrânia, não iremos abordar as questões das presidenciais nesta emissão, que ficará para a próxima numa outra análise mais aprofundada, mas o Procurador-Geral da República quer impedir o acesso a abrigações preventivas. Esta será a terceira diretiva emitida este ano por Amadeu Guerra e deverá estabelecer que, uma vez arquivadas, as abrigações preventivas deixam de poder ser consultadas. José Faustino, isto é para pacificar algo em torno do acesso a estas averiguações? É para esconder algo? O que é que o Procurador quer? Não, isso pode dar várias leituras, mas uma coisa é certa. Se a intenção é pacificar, não. Agita cada vez mais. Talvez pacifique o André Ventura. Os outros, não sei, se calhar o Governo também se pacifica, uns têm dias, conforme... Não, vamos lá ver. Se há um inquérito, chame-se o que chamar, eu não sou jurista, não sou especialista nisto, o professor explicará isto melhor que eu, certamente. Mas a mim parece-me que aqui anda a arraiar os limites da legalidade ou da ilegalidade. Não sei bem estes inquéritos preventivos, tudo isto é muito confuso, quer dizer, para mim isto parecia-me claro, mas agora deixou de ser, que era, havia uma suspeita qualquer, o Ministério Público fazia um inquérito, apresentava ao Ministro de Instrução, ou ao Juiz de Instrução, se tinha pés para andar, andava, ia para o Tribunal, seguia-se o processo normal, era julgado, era condenado ao inocente e por aí adiante. Era o que eu fiz. Agora há inquéritos para ver se dá inquérito de coisa, e depois, agora, como isto deu problemas, com vários inquéritos, com do ex-ministro António Costa, com o deste ministro agora, Luís Montenegro, e todas estas coisas todas. Isto começa logo, vou já dizer, um mau princípio de andar governantes no ativo a serem investigados. Eu não me parece que isso seja boa ideia, não concordo com isso. Tem que se arranjar uma maneira qualquer, não vou agora aqui apontar sugestões, tenho algumas ideias, mas isso agora não interessa. O que interessa é que isso começou a acontecer e, por exemplo, António Costa pediu, porque é que há 4 anos que andava a ser investigado, o outro ministro é que andava há 4 anos, ele andava há 2 e foi ouvido e há escutas. É que isto não é investigação de procurar, até isso sabe se o senhor comeu maçãs de presunto ou de atum, ou se foi ali ao restaurante A ou B, não. São escutas telefónicas. É vigilância. Já não é investigação, é vigilância. Isso é mau. Quem fazia vigilância era a PIDE. Isso é mau. Isso era outro regime que fazia vigilância. Dava a ver o que é que se passava. E, mesmo assim, não eram tão subtis. Não gostavam de denúncias anónimas e coisas dessas. Mas adiante. E agora, o que ele vem dizer o Procurador é que no meio desta confusão toda digo eu, é que esses inquéritos, que são pré-inquéritos, nome meu,
Se não passarem em inquéritos, ficam no segredo dos deuses e ninguém tem acesso a eles, inclusivamente os interessados. Ora, isto a mim parece-me contra todas as regras e que vem encaixar perfeitamente naquilo como é que começou o programa, em que a situação é bastante preocupante. Parece-me a mim que o Ministério Público anda em roda livre e está, se não é, está-se a constituir como um contrapoder. Isto é gravíssimo. E não digo muito mais, que o professor sabe mais disto do que eu. Silvério Cunha, Olha, eu não analisa esta... Eu não sei muito mais disso, num certo sentido. Notícia. Acho que a questão é uma questão de ordem, digamos, política, porque há também aqui há aqui um problema que é interessante e deve-se de pôr aqui aos ouvintes. Mas há aqui o mistério deste Não, pré-inquérito. claro. Não. Há aqui um problema jurídico, é este. Eu julgo, e agora não posso dizer aqui de cor o que é e o que é que não é. Eu julgo que há uma norma, há um decreto-lei qualquer, há uma lei, não sei, talvez um decreto-lei, deve ser do governo, não é? Do governo de então, que é dos anos 90, da primeira metade dos anos 90, eu não sei de quando é que é, mas é por aí, que previa aquilo que... o terrorismo? Não, que previa ações preventivas. Pronto, é só para dizer que há uma norma qualquer que previa ações preventivas. Mas ações preventivas era precisamente para quê? Para casos limite de que tinham a ver com criminalidade económica, com corrupção também, provavelmente com o terrorismo também, e que no fundo tem a ver com quê? Com isto, claro, se as autoridades sabem de qualquer coisa que pode ocorrer e que é grave em termos criminais, evidentemente que devem poder atuar preventivamente. Eu vou pôr a questão de maneira simples e que não tem nada a ver aqui com o Sr. Procurador-Geral, que é, se a polícia sabe que há um indivíduo armado uma pistola que tenciona matar alguém ali no sítio tal, às tantas horas, claro que deve intervir preventivamente. E, portanto, não vai ficar à espera que ele atire para ver se matou, se não matou, para depois ser detido e ver se foi sofrido. Ou que vai pôr uma bomba no ponto baixo da gama. Exatamente. Portanto, isso são essas questões que devem ser... Mas a lei, se não estar enganado, é regime jurídico de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Pode ser. É um decreto-lei desse tipo. Ora bem, o que acontece é que isso usa-se excepcionalmente e usa-se, portanto, para certos efeitos. Claro que eu costumo sempre dizer, por graça, mas em parte querendo falar a sério, estas leis mostram que somos um país de pobres com mentalidade de ricos. Ou seja, as autoridades também, infelizmente, e a culpa não é delas, não têm meios suficientes para atuar como atuam noutros países e muitas vezes a falta de meios faz com que se simplifiquem os métodos. E isso é uma coisa terrível, porque ao simplificar os métodos podemos incorrer, digamos assim, em excessiva precaução, faz com que haja, portanto, métodos pouco ortodoxos para tratar e respeitando os direitos. Mas aqui o caso é outro, é este. No fundo, estas averiguações preventivas, que é um nome administrativo, que o Sr. Procurador-Geral chamou-lhe averiguações de caráter administrativo, são averiguações que, na verdade, têm um problema que é este, que é, então, o Ministério Público pode, se forem questões iminentes, compreende-se. Mas, mesmo até sendo iminentes, se não forem iminentes, já não se compreende. Escutar uma pessoa, por exemplo, durante 4 anos, para perceber o que aconteceu, o que não aconteceu, e depois não dizer nada. Um ministro. Mas a questão não é só essa. A questão é a seguinte: vamos admitir que estas averiguações preventivas de caráter administrativo está tudo bem. Vamos admitir isso. Agora, prova-se que não dão nada. Então os interessados não têm direito a saber o que aconteceu. Pelo menos isso. Isto é, quem foi, por exemplo, escutado, quem foi investigado, não tem direito a saber. Afinal, quando se está inocente, tem direito a saber, até por uma razão, porque geralmente estas coisas depois, muitas delas, tornam-se públicas. E tornando-se públicas, desce uma espécie de manto de silêncio que se torna suspeito para quem? Para quem efetivamente foi referido e foi citado. Isso é uma coisa que não está certa. Contraria princípios, a meu ver, e é aqui que eu entro agora na questão jurídica, até certo ponto, dizer assim, é que ao lado das normas e das leis existem princípios jurídicos e princípios constitucionais. E é aqui que eu acho que a nossa máquina judicial, jurídico-política, no seu conjunto, a meu ver, é pouco sensível a isso. Ignoram a necessidade de um neoconstitucionalismo. Ou seja, no fundo, há princípios constitucionais que têm que ser entendidos de uma forma mais rigorosa e de uma forma que é mais abrangente. Portanto, e um deles é a transparência administrativa em todos os setores da administração, nomeadamente aqui. Portanto, aqui o que eu acho, o que eu peço era apenas isto, se ao menos quem foi visado ter direito a saber o que é que aconteceu, como ele. Onde é que está a coisa dele? Não basta dizer assim, por exemplo, o caso agora Costa, em que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, veio dizer que o ex-primeiro-ministro nunca foi declarado arguido. Mas repare-se, nunca foi declarado arguido. Mas houve ali aquele comunicado que depois levou a uma confusão qualquer, levou a uma demissão do governo. Convocação de eleições teve um efeito enorme. Então, afinal de contas, um não arguido
apresentou admissão. Porque ele apresentou admissão? Sim, ele apresentou admissão porque, no fundo, puseram-no perante uma situação. Eu compreendo o caso do António Costa. Há quem diga que ele nunca devia ter feito isso. Muito bem. Mas podia não ter feito. Mas podia ter feito. Independentemente agora do Sr. Presidente da República... Ele tinha outros motivos para se demitir, não era só de aquele. acordo, de acordo. Mas independentemente do Sr. Presidente da República ter ele o direito... Eu disse logo isso no primeiro... Sim, logo, mas independentemente do Presidente da República poder dissolver a Assembleia sim, ou não, mas a questão é esta. A questão é assim. Ele, ao sentir que estão a dizer-lhe que ele é suspeito de qualquer coisa ou pode ser publicamente... E depois não sabe o que é que se lá passa. Evidentemente não sabe o que é que se passa. Então. Acontece que ele tem o direito de dizer assim, então vou-me embora. Mas então quer dizer que tudo aquilo foi para nada. Ou seja, mudámos eleições, houve essas eleições todas seguidas, etc. Porquê? Porque, afinal de contas, aquilo que motivou isso era nada. Isto é pôr, isto é como, aliás, como acontece o mesmo com os bombeiros e com os polícias. Quando acontece alguém que faz isto, é uma chapada de lodo sobre as corporações e as instituições. Aqui também é uma chapada de lodo sobre as instituições, inclusive a judiciária, nesse sentido. Porquê? Porque não é que o Procurador-Geral não esteja com boas ideias. O problema é que as boas ideias não chegam, não basta que haja boas ideias. Tem que haver aqui princípios que consigam salvaguardar os erros e, eventualmente, as omissões do que se faz. Portanto, eu acho que aqui não deve haver um arquivamento e um secretismo. Isto tem um nome que é assim, o Estado absolutista dos séculos XVII e XVIII e XIX, em parte, tinha uma prática que ficou conhecida pelo nome em latim, arcana praxis, a prática do segredo. O segredo de Estado, são casos excepcionais. Portanto, tudo isto só se justifica a título excepcional, raríssimo. Não pode ser agora, por exemplo, sempre que há uma coisa destas, pronto, arquiva-se e depois não se sabe nada. Não. Para já, essas coisas devem ser raríssimas, excepcionalíssimas. E depois há um princípio de transparência geral. Eu acho que ficaria bem por uma razão, porque também então seria necessário garantir que as instituições que fazem estes inquéritos preventivos não divulgam nada e não se sabe nada. Mas a verdade é que o nosso país sabe-se tudo. O nosso país sabe-se tudo, a comunicação social, as redes falam em tudo. Portanto, cria-se, no fundo, aquilo que eu chamo alarme social desnecessário. E agora eu iria dizer assim, ao proibir que se conheça tudo, também se está a criar alarme social desnecessário. É aquela coisa que eu já aqui disse várias vezes, a recursividade. Ou seja, nós fazemos coisas, esquecemos que as coisas depois nos controlam. Nós fazemos coisas, esquecemos depois que somos rodeados por elas e há efeitos perversos. Este é um dos temas mais recentes que aqui analisámos, uma das notícias mais recentes que aqui analisámos, e vamos para uma outra que vem já da semana passada a concluir-se, ou que tinha como prazo de conclusão esta semana, o passado dia 27, ou seja, ontem, quinta-feira. E o quê? O plano de paz para a Ucrânia que Zelensky tinha de aprovar até ao Dia da Ação de Graças, o dia 27 de novembro, celebrado nos Estados Unidos. Mas este plano de paz para a Ucrânia tinha 28 pontos, teve vários aspectos que foram colocados em questão. Quem o escreveu, depois das negociações que aconteceram também com países europeus e que decorreram em Angola, por exemplo, este plano passou para 19 pontos. E agora, que plano é este? E é possível ter paz na Ucrânia a curto prazo, José Faustino? Isso eu não sei se é possível ter paz ou não sei. Porque aqui há um problema que é este. Isso quem deu o prazo foi o maluco do Trump, quer dizer, que diz outros prazos que quer. Que depois já deu outra prazo. Porque aquilo é. Mas que levou àquele que o Silvério Cunha na semana passada até ainda aqui frisou. Daquela comunicação absolutamente desesperada, dramática, digamos assim, de Zelensky à sua população, não é? Sim, mas o Zelensky, vamos lá ver, uma comunicação a dizer que perdia o grande aliado ou ter de perder a dignidade, não é? Eu não faço caso daquilo que diz o Trump. Nem vale a pena para fazer qualquer análise o que ele diz, não interessa. Só aquilo que ele faz. Mas o Zelensky não pode fazer isso. Quer dizer, quando ele diz uma coisa, ele tem que dar satisfações aos dele e ao povo dele, como é evidente. Diabo, quer dizer, é um estadista que está ali num estado que está em guerra, não é? Portanto, é diferente. Agora, o Trump faz assim. Isto é como eu estar ali a negociar. Vou assim buscar um exemplo parvo antigo, em peles de borrego, manhosas e fedorentas, em peles de borrego, e digo, olha, meu amigo, eu dou-lhe por isso 20 contos. Se o senhor não me dá isso, não me dá uma resposta até terça-feira, porque agora é feriado, este fim de semana, eu vou comprar ao outro e quer que você se leste, nem metade lhe dou. É a mesma coisa. Que é o que ele tem feito toda a vida.
Quer dizer, se o senhor não me vende o cimento a esse preço, eu vou comprar a outro. Se não quer comprar a casa, vende não sei quem. Bom, é um negociante trafulha, na minha opinião, porque eu não gosto desse tipo de homens de negócios. Até já entrou aí, já ouvi alguns especialistas, entre aspas, dizer que faz parte até da diplomacia. Olha, o professor deve saber disso. Pedi 20 para depois ir a 15. Eu nunca defendi isso na minha vida. Fiz muitos negócios também não sou nenhum santo, mas não sou longe de... Já tenho que fazer negócios na vida e comprar e vender coisas. E aquilo que me parece razoável, eu levo a razoabilidade até ao fim. Quer dizer, nunca pedi a ninguém 18 para depois ir para 16. E perdi muitas oportunidades de fazer muitas coisas. Não perdi oportunidades, não fiz o negócio porque não baixei. Portanto, não ia para lá. Não. Se o senhor pensa que eu peço que estou a pedir 20 para ir para 15, digo-lhe já que não. Isto é o meu mínimo e não sai daqui. Cortava muito daquela coisa que eu também gosto, de brincadeira ali com os marroquinos no Algarve e tal. Eu também entro nesse jogo. O jogo a barganha. Exatamente, mas eu gosto daquilo, mas a sério não pode ser. Bom, sobre este plano? Sobre o plano, o que se passa aqui é o seguinte. Isto é muito simples. Análise à parte e tudo isso, isto tem que se resumir num ponto. Houve aqui um país, eu vou tentar fazer o mesmo que fiz com o 25 de novembro. Vamos ver e fazer aqui um filme rápido. A Rússia invadiu a Ucrânia. Mal ou bem, para a frente e para trás, ocupou terreno que não era dele, ocupou terreno do outro país. E agora, que não foi de agora só, já havia uma parte desse terreno ocupada anteriormente, a 2014. Mas agora houve mais ocupação de terreno. Na prática, o que acontece é que a Rússia ocupa determinada área de terreno, agora não vamos discutir isso, se é muito, se é pouco, da Ucrânia. Isso é um facto. E nenhum estadista, nem ninguém do país ocupado pode aceitar a mudança dos limites do seu terreno, do seu território, do seu país, se é uma mudança na Constituição. Ele pode aceitar, o professor Silvério Cunha estuda estas coisas e é professor disso, sabe perfeitamente, uma coisa é uma negociação, é diferente quando se está numa situação de capitulação, que tem que se aceitar tudo o que diz o vencedor, e aceita-se, é uma rendição, que não é o caso, porque não há ali rendição nenhuma. Nem os pró-russos tenham essa ilusão, não há nenhuma rendição. Não há ali nenhuma rendição. E não é linear, não é que a Ucrânia ganhe a guerra ou que possa recuperar tudo e invadir ainda parte da Rússia. Não é isso. É que daqui por 5 ou 6 anos isso é que é dramático. A Rússia ter avançado mais 20 quilómetros e morreram não sei quantos mais milhares de pessoas de um lado e do outro. Isso é que é dramático. Mas não é perder ou ganhar, porque isso não é tão linear como isso. Mas dizia eu, ninguém pode aceitar nestas circunstâncias a mudança do território do seu país. Quer dizer, pode aceitar provisoriamente para um entendimento uma delimitação necessária, por exemplo, à linha da frente onde ela está, dizer, bom, muito bem, paramos aqui e fica assim, por agora. Mas temos que ratificar, temos que ver como é que vai ser e como é que não vai ser e depois discutir como é que tudo isso se processa. São territórios autónomos, são territórios militarizados, se vão fazer referendos, se não vão fazer referendos, tudo isso. Depois, a seguir a isso, há outras coisas que estão lá nesse documento, que eu não perco muito tempo a dizer isso. Claro que aquilo foi uma encomenda feita pelos russos, isso hoje está mais ou menos tornado público e que os americanos tomou como bom, mas isso também não interessa muito, é um ponto de partida e depois a Europa fez outros e anda por ali nesta situação. Já agora só dizer outra coisa. A Europa não tem nada a ver com isso. Tem. A Europa anda a pagar e anda-se a chegar à frente, tem a ver com aquilo. Tem, sim, senhor. E a Ucrânia é a Europa. A Ucrânia são dos nossos. E, portanto, deixem-se lá os das torradinhas e do leitinho quentinho, fofinho, deixem-se disso. Portanto, a Ucrânia é do nosso lado, é europeia, estamos desse lado. E deixa-me aqui dizer outra coisa, não me esqueça. E o que acontece neste momento é uma coisa que eu estou a observar com muito interesse e com muita preocupação. Ninguém quer, curiosamente, não é só estes maricas que aqui andam. Peço desculpa, isto não tem sentido nenhum para ofender ninguém. É mariquice de ser fininhos, de ser coisa. Portanto, ninguém me leva mal nisso. Mas dizia eu, não são só estes que andam aqui com estas mariquices até para a frente e para trás. O problema mais complicado entra naquilo que o professor Silvério Cunha dizia, que é aquilo que determina o movimento da ordem mundial. Nem a China, nem a Rússia, nem os Estados Unidos querem uma Europa forte. E o que menos me preocupa são estes das bolachinhas e dos panos quentes. Da mariquice, como eu lhe digo.
Não são as que me preocupam, são as potências que não querem. E isto é bom estarmos vigilantes nisto. Fechado este parênteses, dizer só para terminar. Concluir, porque só para concluir, para terminar estamos a chegar ao fim do tempo, mas vamos ter de passar o tempo. E nessas conversações para a paz tem que entrar ali outra situação. A Rússia não pode dizer à Ucrânia quantos elementos tem. Podem chegar ali a um entendimento para efeitos de agressão e tal dos efetivos do exército. Se vão fazer eleições ou se não vão fazer eleições. Quer dizer, podem-se acordar situações de princípio. Não é? Agora, aquilo tudo como está no coisa, vê-se logo que não pode ser aceito por ninguém, que não é aceitável. Agora, pode ser um ponto de partida. Claro, com o Trump metido nisto, com o Putin metido nisto, e esta rapaziada toda, e já agora também, se eu disse uma coisa, não vou dizer. E com estes incapazes da Europa do outro lado, é tudo uma incapacidade total. O único que eu ainda salvo nisto e tenho muito respeito é o Zelensky, coitado que anda metido no meio desta gente toda. É difícil, de facto, chegar a um entendimento. Silvério Cunha, mas vamos uma análise certamente mais este plano apresentado de Colomeias. Teve também um episódio que se revelou uma escuta, a transcrição de uma escuta pelo WhatsApp. Sim, pelo WhatsApp, exatamente. O que também levanta a questão de quem é que terá capacidade para fazer essa escuta. Do representante americano a explicar como é que se devia tratar o Trump, exatamente. É tudo um bocado bizarro, porque nós hoje estamos paradoxalmente estamos em formas políticas de relacionamento, parece que informais, não é? Porque na verdade o que está por trás disto é outra coisa, que nós recuámos 180 anos. Há 180 anos a política estrangeira internacional era feita assim. Alguém quer recuar 180 anos. Sim, alguém quer recuar. Putin recuou, não é? Sim, e acontece esse que e Trump também. E Trump também. Portanto, eles acham que as potências, aliás, o Putin, a Rússia já afirmou isso e Trump também afirma isso. Curiosamente, o chinês não está bem nessa. Não, o chinês não diz isso por uma razão, porque a China sabe perfeitamente que as coisas são tão simples assim. Exatamente. É que eu acho que Trump e Putin vivem política também do presente. A China tem outra visão. O Xi Jinping pensa em si, mas pensa no futuro mais para a frente. Não é? O que acontece? Acontece isto, é que nós vivemos como há 180 anos, em que havia potências primeira e potências segunda, havia um diretório europeu, que regia o Conselho Europeu, era a pentarquia, nessa altura, os Estados Unidos estavam de fora, eu falo da Europa, não é? Era o Império Russo, era o Reino da Prússia, era a França, era o Reino Unido e era o Império Austro-Húngaro. E acontece que essa pentarquia, Portugal, pertencia à esfera britânica. Portanto, quando havia um problema qualquer que metesse Portugal, os britânicos que metiam-se no assunto, eles leviam por nós, inclusive contra nós, inclusivamente, se fosse necessário. O ultimato de 1890 é um exemplo disso. Foi contra nós. Bom, e eles punham e dispunham. Portanto, havia potências de primeira e de segunda, e falavam as potências de primeira, falavam entre si. Aliás, Putin já disse isso. E o próprio Trump diz isso também implicitamente. Nós falamos com quem devemos falar. E não querem reconhecer a União Europeia como um todo. Exatamente, não querem lá como potência de primeira. Como um todo, porque querem isolar os países. Exatamente. De facto, isto vai obrigar a uma coisa. A União Europeia tem que estabelecer um Estado, tem que haver um Estado europeu. Porque se houver um Estado europeu, não será possível fazer nada. E a pouco e pouco, e agora mais do que depressa, vai ter que haver um Estado europeu para se afirmar com potência, porque afinal de contas ainda somos a 27 e não a 28, ainda temos 450 e tal milhões de habitantes e temos um PIB e temos um conjunto de exércitos que, apesar de tudo, têm força. Portanto, acontece que isso é um facto. Naturalmente ninguém quer a guerra. Agora, o problema é outro, é que nós entramos na política de poder e agora começa a haver na opinião pública em geral, e aí a culpa é dos neocons, por exemplo. Ainda anteontem ouvi um especialista português na matéria que veio dizer uma coisa espantosa no fim, veio debater a questão, mas dentro da caixa do Putin e do Trump, e veio dizer assim, sabe, isto no fundo sempre foi assim. Quem tem força manda. Então, nessa altura eu digo, um assalto à mão armada bem sucedido merece palmas, e nós devíamos bater palmas a todos os assaltantes bem sucedidos. Porquê? Porque não há direito. Porque essa pessoa veio dizer mesmo... aplica a golpe de Estado. Claro, e a golpe de Estado também. E veio dizer o quê? Porque essa pessoa veio dizer isso é assim porque as normas não interessam, quem tem o poder. Sempre foi assim. Não foi nada assim. Parece que se construíram tratados, houve todo um conjunto de evolução do próprio direito internacional que agora 2 líderes mundiais estão a pôr em xeque. Porque vamos cá ver uma coisa. O Xi Jinping, por exemplo, tem cuidado com isso. Por exemplo, a China não diz que se pode invadir de qualquer maneira. Porquê? Porque nessa altura então está a admitir, eles sabem perfeitamente, têm uma sabedoria muito antiga, sabem perfeitamente que isso pode levar no futuramente a que isso se volte contra eles. Porque o próprio Trump, vamos usar alternativamente a política de Trump contra ele não aceita. No fundo a questão é sempre a velha questão da regra de ouro. Trata os outros como gostarias que fosse ser tratado. Portanto,
só é válida uma norma quando nós admitimos que os outros apliquem essa norma a nós mesmos. Portanto, se Trump trata assim os outros países, vai admitir que um dia, na reviravolta da história, se trata assim Trump, ou melhor, os Estados Unidos. O problema das relações internacionais é que o tempo é longo e os líderes estão ali agarrados ao poder. Eu ligo muito a este ponto. Putin e Trump são aquelas pessoas que estão a viver o hoje. E não querem saber do amanhã, nem depois do amanhã, nem do futuro. Não querem saber, eles querem saber do poder agora. Isso é primitivismo. Sempre foi assim. E há 180 anos era assim. Porquê? Porque depois do Império Napoleónico, o Congresso de Viena quis reger isto com o equilíbrio de forças. E esta ideia de há 180 anos está agora a ser normalizada, o que é uma coisa espantosa, porque implica uma regressão civilizacional. Ela durou até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial quiseram mudar as regras do jogo e bem, mas acontece que as regras do jogo estão a ser destruídas porque agora há um pensamento diferente que quer mudar as regras de jogo em favor dos que estão neste momento no poder. Mas há uma coisa que eu chamo sempre a atenção para uma coisa que nas ginásio digo sempre aos meus alunos isto. A história, se nós tivermos uma história das relações internacionais, verificamos uma coisa curiosa. A história dá voltas e reviravoltas. E um dia há de vir um momento em que quem hoje está por cima vai estar por baixo. E nessa altura acontece já para a sua história. E nessa altura não vai gostar de ouvir que lhe digam aquilo que está a dizer neste momento aos outros. E isso vai acontecer, porque a história de facto mostrou isso. Que diabo, no século XIX, a potência hegemónica era o Reino Unido. Os Estados Unidos não contavam para esse efeito. Mandavam lá nas Américas, mas pouco ainda. Os Estados Unidos passaram a mandar a sério foi com a Segunda Guerra Mundial. Nem com a Primeira mandaram a sério. Os 14 pontos para a justa do presidente Wilson não fizeram vencimento praticamente nenhum no Tratado de Versalhes. Isto foi há 100 anos. Entretanto, a União Soviética apareceu e 74 anos depois desapareceu. E agora Putin quer ressuscitar o Império Soviético, quer mais que a União Soviética, quer voltar ao Império Soviético outrora, onde há problemas, porque neste momento Putin também está a ocultar uma questão que é esta. As repúblicas da Ásia Central, que ainda estão na Rússia, na Federação Russa, são muito instáveis, porque há maiorias muçulmanas, porque há desejos de... conflitos entre eles. Porque há autonomia, exatamente, conflitos entre eles, e o Putin também tem um problema ali de poder. Portanto, estamos com um problema que hoje todos os comentadores nas televisões não falam, em geral, pelo menos, que é, estamos perante também pessoas, isto é, 2 líderes, que estão a viver o seu tempo. Mas os países são mais que os líderes. E ultrapassam os líderes. É assim que chegamos ao final desta conversa franca, desta revista da semana, programa que está aqui todas as sextas-feiras às 18 horas, sábado às 14 e também disponível em dianafm.com e no canal do YouTube da Diana, no YouTube Music, para escutar na versão podcast. Muito boa tarde.